Olá pessoal, aqui é o professor William. Hoje estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso sobre a história da filosofia e vamos falar hoje sobre Platão. Estamos na nossa penúltima aula sobre Platão. Gravamos até agora um total de 19 aulas sobre Platão. Tá? E todas as aulas anteriores nós discutimos ali alguns aspectos relacionados aos diálogos de Platão e hoje nós vamos finalizar, digamos assim, as nossas análises sobre esses diálogos. Hoje vamos tratar ali especificamente sobre a obra O Político e também sobre a obra Leis, que na verdade é considerada a última obra de Platão. Tá? Então hoje vamos falar um pouquinho ali sobre a questão política, a atividade política de Platão. Estamos na nossa aula de número 60. O título da nossa aula é O Problema Político como Problema das Leis. Então funciona da seguinte forma. Hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre o diálogo Leis, que é considerado o último diálogo de Platão. Vamos fazer as nossas análises aqui, vamos fazer as nossas discussões e vamos fazer, de certa forma, um balanço em relação à evolução, de certa forma, ali da escrita de Platão. Platão escreve ali uma série de diálogos e quem acompanha lá desde o início, digamos assim, os diálogos de Platão, lá daquela fase que ele está muito próximo ali do pensamento de Sócrates, com esses últimos diálogos, ele acaba percebendo uma diferença muito grande ali de pensamento. O Platão, de certa forma, ele muda muito a sua forma de fazer filosofia durante esse período aí, digamos assim, extenso da vida dele, onde ele vai escrevendo, vai lançando as suas obras, seus diálogos, vai refletindo sobre tudo aquilo que ele já havia feito. Tá? Então vamos falar um pouquinho hoje sobre isso. Então a última atividade é ainda dedicada ao problema político. Então, as leis, né, digamos assim, um dos últimos diálogos ali, ou considerado o último diálogo de Platão, e esse diálogo é dedicado ali à questão política. Então é um diálogo que vai tratar justamente ali da questão das leis, do político, também vai tratar de algumas coisas relacionadas à divindade, à teologia, à religião, conforme nós vamos discutir. No político, o diálogo político, Platão indaga qual deve ser a arte própria do governante dos povos. Qual que deve ser a arte própria do governante dos povos? Lembrando que Platão já havia falado sobre a questão do governante lá em outro diálogo, que é a República. Lá que ele vai lançar a ideia de um governante filósofo, de um rei filósofo, aquele governante que contemplou a ideia da justiça e agora, de certa forma, vai tentar assegurar essa ideia ali, digamos assim, dentro da comunidade, dentro do Estado. Mas aqui no diálogo político e no diálogo leis, Platão vai tratar de uma outra perspectiva a questão política. Então, qual que é a arte principal do político? Qual que é a arte própria, digamos assim, daquele que governa os povos, daquele que governa as cidades, daquele que governa as pessoas? Qual é essa arte do político? Para Platão, essa arte é a arte da medida. Como assim a arte da medida? Para Platão, o bom político é aquele que sabe justamente atingir um meio termo entre o excesso e a falta. Ou, em outras palavras, o político é aquele que sabe dosar bem o equilíbrio entre o excesso e a falta, nem muito nem pouco. O grande papel do político ali é justamente buscar o equilíbrio ali na sua cidade, na constituição das suas leis, justamente para evitar o excesso e a falta. O excesso, ele gera grandes problemas para a cidade, tá? Porque provavelmente o excesso, vamos pensar assim no caso, excesso de riqueza, pelo menos ali na mão de algumas pessoas, vai com certeza trazer a falta para as outras pessoas, né? Geralmente a gente concebe ali modelos políticos onde algumas pessoas têm muito e outras não têm nada, tá? A falta também é um grande problema, tá? Porque uma cidade que, por exemplo, tem falta de dinheiro, falta de mantimento, de instituições que zelem ali pelo povo, também é uma cidade que não vai conseguir trabalhar de forma ideal. Então o bom político é aquele que vai buscar um equilíbrio entre o muito e o pouco. Toda ciência do homem político consistirá essencialmente em procurar o justo meio, aquilo que é, em qualquer caso oportuno ou obrigatório nas ações
humanas. Então aqui, na verdade, essa aqui é uma coisa assim bem típica dos gregos, essa questão da justa medida, dessa busca entre o meio termo, não é uma coisa que surge ali em Platão. Muitos autores ali anteriores a Platão, como Homero e Hesíodo, também falavam ali de uma justa medida. Solon também, que foi um legislador, falava da justa medida, e a gente vai ver como isso vai ficar bem famoso em Aristóteles. Geralmente quando se fala na questão do justo meio, lembra-se automaticamente de Aristóteles, mas isso aí na verdade é uma coisa relacionada aos gregos, era coisa deles, digamos assim, buscar justamente essa medida. Mas Platão vai trazer ela aqui justamente para essa questão aí do político, né? E pensando também ali na questão das ações humanas. O político tem que saber, de certa forma, ali, conhecer bem as ações humanas, as ações das pessoas, justamente para poder criar leis que justamente vão tentar evitar esse excesso e essa falta, né? Vão tentar buscar sempre ali o equilíbrio ou a justa medida, tá? Então essa é a ciência, essa é a arte do político, justamente buscar um equilíbrio. É para isso que um político serve, além de outras coisas que nós já discutimos ali na obra A República de Platão. A ação política deve combinar intimamente no interesse do Estado as duas índoles opostas dos homens corajosos e dos homens prudentes. Então, lembrando lá que no modelo, pelo menos da República de Platão, existiam ali três classes que, de certa forma, formavam a cidade ou a sociedade, que era a classe dos guerreiros, que protegiam a cidade, tá? Que, obviamente, estavam ali, de certa forma, guiados pela virtude da coragem. Há também uma outra classe ali, que é a classe dos comerciantes, tá? Ou dos artesãos, digamos assim, que são aqueles que vão fazer, que vão movimentar a cidade, vão produzir as coisas ali para, de certa forma, ajudar os soldados, poder produzir para as pessoas, etc. e tal, tudo conforme as aptidões, que a gente já comentou lá na República, tá? A cidade de Platão é uma cidade ali, justamente, né, que as pessoas, elas são educadas de forma igual e cada um vai fazer o serviço que for mais, digamos assim, próprio à sua aptidão. Nem todas as pessoas servem para proteger a cidade, nem todas as pessoas servem para produzir bens, para negociar, para trabalhar no comércio, etc. Então, na cidade de Platão ali, tudo vai ser dividido, as profissões, digamos assim, os afazeres humanos, justamente com as capacidades de cada um, tá? Então, na cidade de Platão, digamos assim, aqueles corajosos que vão proteger a cidade, que vão ser os soldados, os guerreiros, e há também aqueles homens prudentes que justamente vão ser aqueles homens ali que vão trabalhar nessa parte aí do comércio, que vão produzir ali para a cidade, que vão ser, digamos assim, os artesãos, digamos também, né? E o político, obviamente o político ali é também uma outra classe, tá? Pode ser um político, pode ser um governante ou um grupo de políticos ali dentro da cidade. Platão fala sobre isso na República, e é justamente isso, o papel do político é combinar, fazer uma combinação ali, justamente visando que o Estado se beneficie tanto da coragem dos soldados quanto da prudência daqueles homens ali que, de certa forma, produzem e movimentam a cidade, tá? Essa questão ali da prudência e da coragem, muitas vezes aparecem, obviamente, como coisas opostas, mas o grande papel ali do político é fazer juntar essas virtudes, porque a coragem em excesso pode fazer com que a pessoa tome uma atitude que pode prejudicar a vida dela ou a vida de todo mundo, tá? Por exemplo, uma pessoa reage a um assalto, ela reage a um assalto, ela é uma pessoa muito corajosa, só que ela pode morrer, tá? E o que é a prudência? Prudência é o oposto, digamos assim, dessa coragem excessiva. Prudência é você pensar muito bem. Antes de você tomar uma ação, você vai pensar, será que vale a pena reagir a um assalto? Será que vale a pena eu perder minha vida por causa de um celular, por causa do dinheiro, etc. Então é isso. Na cidade de Platão, há os corajosos e há os prudentes, aqueles que pensam e aqueles que agem. E o grande papel ali do político é unir aquelas pessoas que têm coragem com aquelas pessoas que pensam bem antes de agir, tá? Por quê? Porque aqueles que pensam muito bem, tá? Eles, na verdade, também têm um defeito, se a gente for parar para pensar. Quem pensa demais, quem pensa em excesso, geralmente não toma atitude nenhuma, não faz nada, não age, digamos assim, tá? Os corajosos agem, os prudentes não agem, tá? Não agir é um problema,
mas às vezes é uma solução, tá? Não fazer nada. Ah, eu não faço nada da minha vida, tá? Isso é um problema. Isso é um problema, obviamente, porque você está deixando de, talvez, evoluir como ser humano, aprender alguma coisa, etc, tá? Mas, em alguns momentos, é necessário que você não faça nada. Por exemplo, na questão do assalto, é muito importante que você não faça nada, que você não reaja. Mas, em outros momentos da sua vida, não fazer nada é um grande problema, tá? Então, acho que essa é a questão. O político vai saber justamente combinar esses homens de atitude com esses homens que pensam. Você tem que agir? Tem, com certeza. Mas você também tem que pensar. Pense bem antes de agir, mas não pense muito também, senão você vai acabar não fazendo absolutamente nada. Então esse é o papel do político ali na cidade, mesclar esses pensamentos, do corajoso que age com o do prudente que pensa, tá? E às vezes não age. Então esse é o papel do político no estado de Platão, e é uma coisa bem interessante também. O político vai pensar justamente as leis com base, né, nesse tipo de pessoa. O político ali, de certa forma, se a gente for parar para pensar, o político é o filósofo, tá? Na filosofia socrática, que Sócrates, obviamente, é considerado o pai da psicologia, justamente por causa que ele acreditava que a filosofia é o exame da sua própria alma, é o exame de si e dos outros. Então a gente percebe isso também nesse político de Platão. O político como filósofo é aquele que conhece a alma, é aquele que conhece a ação das outras pessoas. Político ali é quase o papel de um psicólogo, digamos assim, que conhece o sentimento dos outros, porque o político estudou, contemplou as ideias, ele foi mais longe que os outros, então ele conhece bem o ser humano. E justamente a partir desse conhecimento é que ele vai criar as melhores leis ali para aproveitar aquilo que o ser humano tem de melhor e para, de certa forma, inibir aquilo que o ser humano tem de pior. Platão deixa claro, né? O melhor seria que o homem político não fizesse leis. O melhor mesmo para, digamos assim, para a sociedade, para a humanidade, é que o político não criasse nenhuma lei. Isso aí seria o melhor, realmente. Só que isso é impossível, impossível. Mas por que Platão não afirma que seria melhor que o político não criasse leis? Tá? Por causa disso. A lei é geral. Não pode prescrever com precisão o que é bom para cada qual. Esse é um dos problemas da lei. Qual é o problema? Que a lei é uma coisa geral. A lei é uma coisa que serve para todos, mas ao mesmo tempo não representa a todos, porque sempre vai ter algum grupo que é excluído justamente por causa dessa lei geral. Uma lei que pensa todas as pessoas vai deixar de lado uma grande parte delas, tá? A gente pode parar para pensar uma série de questões aí, uma série de leis e regras que são, digamos assim, impostas para as pessoas e muitas pessoas não se adaptam a essas leis, a essas regras, tá? Isso é muito complicado. O melhor mesmo é que não tivesse lei, porque as leis não representam bem algumas pessoas, ou talvez não representem bem nenhuma pessoa, tá? Mas, infelizmente, né, na nossa sociedade a gente tem que ter lei, porque senão o ser humano também não teria limite. Mas seria maravilhoso que a gente não precisasse de lei, que cada um entendesse o seu papel, a sua função, e ninguém precisasse falar para você, não faça isso, não faça aquilo, não bata nessa pessoa, não mate essa pessoa, não roube isso, não roube aquilo. Se cada pessoa entendesse a sua função na sociedade, não precisaria de lei, não precisaria de polícia, não precisaria de segurança, não precisaria de nada, tá? Mas obviamente isso aí não existe, isso aí é um sonho, isso aí é uma utopia, digamos assim, tá? Então a lei é uma coisa geral, né, na perspectiva de Platão, e ele, obviamente, ele está correto, tá? E ela não representa todas as pessoas ou todos os casos, tá? Por quê? Tá? Vou falar agora de uma questão polêmica, né? Não deveria falar muito sobre isso, mas só para usar como exemplo. Por que as pessoas não conseguem se acertar sobre questões, por exemplo, como as questões sobre o aborto, sobre a legalização das drogas, sobre a pena de morte? Por que as pessoas não conseguem se adaptar em relação a isso? Porque elas tentam criar leis gerais que não valem para todas as pessoas, tá? Quando a gente pensa a questão do aborto, vamos fazer assim, vamos legalizar o aborto. Se a gente cria uma lei geral legalizando o aborto, vai ter uma série de problemas. Isso vai causar uma série de problemas. Mas, se nós criarmos uma lei que vai proibir o aborto, isso também vai criar uma série de problemas. Porque uma lei geral sempre vai trazer problemas, tá? Então a lei geral, ela serve para todos, mas ao mesmo tempo não representa a todos. O ideal é que tivessem leis
para cada tipo de pessoa. Só que isso também é impossível. Não tem como a gente criar uma lei. Ah, eu vou criar uma lei para o William, vou criar uma lei para o João, vou criar uma lei para Fátima, sei lá, tá? Só exemplo, tá? É impossível também criar uma lei para cada um, mas seria também o ideal, porque cada pessoa é diferente, não tem como a gente pensar uma coisa para todo mundo, sendo que as pessoas são diferentes, tá? As leis são necessárias pela impossibilidade de dar prescrições precisas a cada indivíduo. Não tem como dar uma prescrição precisa para cada indivíduo, como eu acabei de falar, não tem como fazer uma lei para cada um, tá? Por isso que as leis são necessárias. Uma vez que se estabeleçam da maneira melhor, devem ser conservadas e respeitadas, e a sua ruína implica a ruína do Estado. Então, uma vez que a gente já sabe o problema das leis, mas criou-se as leis do Estado, criou-se as leis da cidade, criou-se as leis do município, tá? Então as leis elas têm que ser criadas pensando na melhor maneira possível. Tem que pensar na maneira com que faça as pessoas que sejam mais felizes. Tá? Bom, esse pode ser um dos critérios também, né? Há uma filosofia que a gente vai estudar mais tarde, que é o utilitarismo, que vai justamente se basear nessa questão aí da utilidade, tá? A lei, as leis, as ideias, elas têm que servir para a maioria das pessoas, tá? Obviamente, como eu falei, isso não vai servir para todo mundo, mas isso é uma outra história. Mas, de certa forma, a partir da hora que as leis se estabeleçam, é necessário que as pessoas respeitem as leis. Quando chega um momento que a sociedade não respeita as leis, essa sociedade já pode ser considerada, digamos assim, um fracasso. Essa cidade fracassou. Quando as pessoas não respeitam as leis criadas, né, da melhor maneira possível, então já era. Essa cidade está arruinada. Então esse é o grande problema. Tanto Platão ali como Sócrates vão defender justamente essa questão da legalidade das leis, essa questão de obedecer às leis. Até por isso que Sócrates, de certa forma, foi morto, né? Sócrates teve que beber ali o veneno, a cicuta, tá? Porque Sócrates podia ter fugido, ele poderia ter fugido, mas ele não fugiu, porque fugir seria desrespeitar a lei. A lei condenava ele à morte. Ele poderia ter fugido? Sim, só que ele estaria fugindo da sua pena, da lei, e isso ia contradizer, de certa forma, toda a sua filosofia, tá? E Platão também trabalha essa questão. Uma vez que a lei foi aplicada, não adianta correr, não adianta. E quando as pessoas não respeitam mais elas, acabou, o Estado já era. Então essa é uma questão assim, bem interessante, eu acho que bem legal essa ideia de Platão. Platão também vai falar aí nesses diálogos justamente sobre a questão, né, das formas de governo. Platão ele vai falar principalmente de 3 formas de governo, tá? Nas obras lá, República, Platão vai falar de outras formas de governo, como a gente já tratou também. Dê uma olhadinha lá nos nossos vídeos, que vocês vão ver que a gente já comenta sobre todas essas questões, tá? Então, as formas de governo distinguem-se das formas degeneradas pela observância das leis. Isso aqui, na verdade, essa questão de formas de governo boas e formas de governo degeneradas, isso aqui vai ficar bem famoso em Aristóteles. Quando se pensa em formas de governo boas e formas de governo degeneradas, todo mundo lembra do Aristóteles, que é discípulo de Platão. Mas Platão também trabalha essa questão, tá? E é justamente assim, Platão vai dizer que existem formas de governo boas, tá? E há aquelas formas de governo que são corruptas ou degeneradas. Mas qual a diferença entre elas? As formas de governo boas são aquelas onde há respeito pelas leis, as pessoas respeitam as leis, o próprio governo, o próprio governante respeita as leis. Agora, uma forma de governo degenerada é onde não tem respeito algum pelas leis, onde nem o governante nem as pessoas respeitam as leis. Então essa é uma forma de governo degenerada ou corrupta, tá? A gente vai falar sobre essa questão mais uma vez quando a gente for falar um pouquinho lá sobre Aristóteles, tá? Então Platão vai fazer, de certa forma, uma listinha, né? Uma listinha, digamos assim, né? Sobre as formas de governo boa e as formas de governo corruptas, tá? Então, assim, a monarquia é o governo de uma só pessoa. Monarca é o rei, o príncipe, é o governante ali que governa sozinho, é um governante, tá? E o seu oposto é a tirania. A monarquia é uma forma de governo boa.
Por quê? Porque o monarca, o bom monarca, ele respeita as leis. As pessoas dentro de uma monarquia respeitam as leis criadas pelo monarca, pelo rei, pelo príncipe, pelo governante. Já a tirania é o oposto da monarquia. A tirania também é o governo de um só, mas é o governo onde não há respeito algum pelas leis. O tirano governa da forma que ele quiser, ele governa para ele e não está nem aí para os outros. Se ele precisar matar todo mundo, ele vai matar. Então, para Platão, a monarquia é a melhor forma de governo. A tirania é a pior forma de governo, conforme a gente já discutiu também. O monarca governa em observância das leis, o tirano não tem observância das leis. O tirano governa pela sua vontade. Se ele acordar hoje e pensar assim, eu quero matar 1000 pessoas, ele vai matar e não tá nem aí, não respeita a lei, não quer saber de nada. Uma outra forma de governo ali boa é a aristocracia. A aristocracia é o governo de poucos, o governo de alguns, ou também pode ser traduzido como o governo dos melhores, digamos assim, os melhores em alguma coisa, em alguma questão, títulos, classes, honras, etc, tá? E a aristocracia é boa, né, obviamente, quando há observância das leis, as pessoas respeitam as leis, tá? E quando não há nenhum respeito pelas leis, ela se torna uma oligarquia. A oligarquia é o governo de poucos, que não tem observância nenhum pelas leis, tá? E daí nós temos a democracia. Democracia é o governo do povo. A democracia, ela é interessante, tá? A análise do Platão sobre a democracia é bem interessante. Por quê? Porque na democracia pode-se governar observando as leis ou justamente criticando as leis. Então é uma forma de governo ali onde há observância das leis, mas ao mesmo tempo também há crítica das leis. As pessoas criticam as leis, criticam as regras, mas ao mesmo tempo ali elas estão seguindo as regras. A democracia, na verdade, ela se torna ruim, obviamente, quando há uma, digamos assim, quando o povo se desinteressa pela política e também, de certa forma, ali está mais para desobedecer às leis do que seguir as leis. Tá? A democracia se torna uma demagogia, digamos assim. Para Platão, a monarquia é a melhor forma de governo quando, digamos assim, há observância das leis. A democracia também é a melhor forma de governo, mas somente quando não há leis. Quando há um governo desorganizado, digamos assim, quando há uma desordem, a democracia é o melhor. Por quê? Porque a democracia ainda dá voz para o povo, ainda dá voz para o povo. Mas quando há um governo ordenado, a monarquia é melhor. Quando não tem ordem, a democracia se torna a melhor forma de governo, porque ainda há uma forma das pessoas lutarem, tá? Então acho que essa é a grande ideia. Então o melhor governo é a monarquia e o pior é a tirania, como eu já falei. Quando há desordem, o melhor é a democracia. Porque se há desordem na monarquia, ela se torna tirania. E aí ninguém pode fazer nada, a não ser rezar que o tirano morra, tá? E isso é complicado também, porque geralmente quando um tirano cai, outro tirano também sempre assume, tá? Bem complicado isso aí. O problema político adquire um caráter mais determinado e específico na última fase da especulação platônica. Então, no diálogo Leis, né, a grande questão aqui é uma grande mudança sobre a análise política de Platão, porque na República, o Platão ele vai analisar justamente a questão política, ali, a questão da cidade, a ideia de justiça, justamente sobre um viés, de certa forma, ali, moral. Tá? Então, ele vai fazer uma série de relações ali da cidade com a alma do homem, com a alma do ser humano, e uma das principais contribuições ali que Platão faz, com certeza, é mostrar que a forma de governo, né, a forma como se governa, ela está ali em íntima relação com a consciência do seu povo. Justamente porque o modelo de uma cidade ideal, que é dividido ali em 3 partes, né, o filósofo, o comerciante e o soldado, também reflete, digamos assim, a divisão da alma em 3 partes, a alma racional, a alma irascível, a alma concupiscível, tá? Tudo isso eu falo sobre tudo isso lá no vídeo que eu falei sobre a República, tá? Então aqui só estou fazendo um adendo, digamos assim. Então Platão vai mostrar que a forma de governo, ela está em íntima relação com a consciência do seu povo, justamente porque há uma relação entre a cidade e a alma do homem, a alma humana, tá? Já nesses diálogos ali, o político, as leis, Platão vai tratar de um ponto de vista específico, né? Que é justamente, obviamente, a questão das leis e o que o político deve fazer para governar, qual que é o papel do político, o que se espera do político, tá?
Então torna-se o problema das leis que devem governar os homens e encaminhá-los gradualmente a tornarem-se cidadãos da comunidade ideal. Então Platão agora, nesse último diálogo ali, provavelmente o diálogo Leis é considerado o último diálogo, tá? Ou um dos últimos também, tá? Conforme a gente já discutiu lá na cronologia das obras de Platão. Então agora a grande questão é discutir sobre as leis que compõem a cidade, as leis criadas ali pelo governante ou pelos governantes. Então Platão vai justamente discutir sobre o papel educativo das leis. Ele vai tentar mostrar, ele vai procurar mostrar que a boa lei é aquela que, de certa forma, também está relacionada à educação do cidadão, tá? Então a lei, ela justamente vai encaminhar o homem para, digamos assim, uma comunidade ideal. Uma boa comunidade, uma boa cidade não surge da noite para o dia. Tem que haver, de certa forma, uma trajetória ali que vai modificar a consciência das pessoas, tá? Não tem como pensar uma sociedade ideal, uma sociedade justa, onde as pessoas são corruptas, onde as pessoas são malvadas, são mesquinhas, só querem o mal do próximo. Então é necessário que as leis vão corrigindo as pessoas, para daí a gente alcançar uma sociedade ideal, uma cidade ideal, uma comunidade ideal, se é que isso é possível. Ao problema das leis é efetivamente dedicada a última obra, que é também a mais extensa de todas. Esse diálogo aí, Leis, é um diálogo grande, ele é bem grande, ele é dividido ali em 12 livros, 12 partes, e foi publicado por um dos discípulos de Platão, Filipe de Opunto, que é um filósofo lá, um pensador do século IV a.C., não tem a data de nascimento certa ali, mas foi publicado justamente após a morte de Platão. É o diálogo mais extenso, é o maior diálogo de Platão. Dá um trabalho ler esse diálogo aí, mas ele é muito interessante como qualquer outro diálogo de Platão. Quem lê um diálogo de Platão não tem nada a perder, só tem a ganhar, porque o conhecimento que você tira dessas obras aí, olha, é inexplicável, não tem preço. Platão é agora mais vivamente conhecedor da fragilidade da natureza humana e considera por isso indispensável haver, até num estado bem ordenado, leis e sanções penais. Platão, depois de todos esses anos aí, quando ele chegou agora nesse diálogo aí, que é o último ou um dos últimos diálogos, o Platão ele chega justamente à consideração sobre a natureza do homem. Tá? Como assim fragilidade da natureza humana? Platão observou os homens, ele observou a política, ele observou tudo aquilo que estava acontecendo na sua época e ele percebe, obviamente, que o homem ele é corrupto, o homem tem os seus problemas, o homem tem os seus méritos, tem as suas virtudes, mas o homem também tem os seus defeitos. E Platão, nessas últimas obras, leva isso em consideração. Então não é só pensar como na República, o modelo de uma cidade ideal, governada por um filósofo. Você tem que pensar também nos cidadãos que compõem a cidade. Platão está pensando agora nas pessoas que vão compor essa cidade. O que adianta você ter um filósofo rei governando e, de certa forma, ali as pessoas serem malvadas, mesquinhas, invejosas, só desejarem o mal do próximo? Não tem como a cidade dar certo. Então, por isso que tem que haver leis, porque essas leis elas têm que educar o homem até torná-lo, digamos assim, mais próximos da virtude, tá? Consequentemente, mais felizes também. Então, essa é a questão. Tem que haver leis e tem que haver punições também, justamente para ir educando esse homem, porque ele não é bom, ele não vai ser bom da noite para o dia, mas somente ali com leis que vão regular a vida dele e com punições que vão mostrar para ele aonde que ele errou e por que ele errou. Mas tudo tem que ser baseado na justiça, não pode ser, digamos assim, você não vai castigar o homem por maldade. Ah, eu vou castigar ele porque eu não gostei dele, tá? Eu vou punir ele porque eu não gostei dele. Isso não é justo, tá? Isso não é justo. Pelo menos nessa questão da punição, a pessoa tem que ficar bem claro para ela por que ela está sendo punida, tá? O que ela fez de errado ali, por que ela está merecendo essa punição, essa pena, digamos assim. Então o papel das leis e das penas tem que ser um papel educativo. A lei deve conservar a sua função educativa. Mais uma vez, então a lei ela deve justamente proteger as pessoas e ao mesmo tempo educá-las para que elas se tornem cidadãos ideais de uma cidade ideal. Não tem como a gente pensar uma cidade ideal onde as pessoas são horríveis. Não tem como, tá?
não deve somente comandar, as leis não devem somente comandar, mas também convencer e persuadir pela própria bondade e necessidade. Então aqui é essa a questão. Lembrando lá que para a filosofia de Sócrates e de Platão, a injustiça é o pior mal do ser humano, é um dos piores males ali. Quem comete uma injustiça está fazendo mal não apenas para os outros, mas para si mesmo, tá? Então, na filosofia socrática, é justamente essa injustiça a pior coisa que o homem pode cometer, e é justamente ali a partir das leis, tá? Que tem esse papel educativo, que vai livrar o homem dessa injustiça, para que o homem atinja a virtude e consiga, consequentemente, ser feliz. Lembrando que a questão da virtude e da felicidade já aparece na filosofia lá de Sócrates, e também aparece aqui em Platão. O homem só vai ser feliz justamente quando ele atinge a virtude, que é o seu melhoramento. E a injustiça não permite o melhoramento do homem. A injustiça só atrasa o homem. E o homem fica ali acometido por esse mal e, obviamente, ele não vai ser feliz, ele vai ser triste. Então é a busca constante pela virtude que vai trazer a felicidade humana, onde justamente as leis vão ajudar o homem nessa missão de ser feliz, digamos assim. Quanto à punição, ou seja, quanto à sanção, digamos assim, não deve ela ser uma vingança, mas tão só corrigir o culpado, ajudando-o a libertar-se da injustiça e amar a justiça. A punição não deve ser dada à pessoa porque você está com ódio dela. Ah, ele me fez mal, agora eu quero que ele morra, eu quero me vingar dele, tá? O político quer se vingar de uma pessoa ali que tratou ele mal e ele cria uma lei para justamente ferrar essa pessoa. Não, não pode. Se a pena for aplicada dessa forma, como vingança, isso só vai, de certa forma, trazer o ódio entre as pessoas, isso não vai ensinar nada a ninguém. Então a pena ela tem que ser pensada para corrigir o indivíduo, tem que corrigir a pessoa. Isso aí, pessoal, é muito complicado se a gente for parar para pensar, tá? Justamente, essa discussão, obviamente, pode ser feita justamente pensando no ponto de vista penal, do ponto de vista jurídico brasileiro, né? Vamos pensar ali na questão das cadeias, na questão das prisões. Obviamente, tem vários textos, várias pesquisas, principalmente na área da sociologia sobre isso. Até o filósofo francês, lá, o Michel Foucault, justamente na obra Vigiar e Punir, também vai trazer toda essa questão sobre justamente a questão ali do preso dentro da cadeia, dentro do presídio, tá? Onde, na verdade, a única educação que ele está tendo ali é para sair pior na maioria das vezes. Então o cara ali vai para cadeia e, em vez dele se arrepender, né? Obviamente tem pessoas que se arrependem, tá? Mas o que a gente percebe ali, pelo menos na nossa realidade, é que parece que a maioria das pessoas ficam piores ainda, tá? Então acho que isso é complicado. Isso vai bem oposto do que Platão defende. Platão defende, as pessoas têm que ser punidas, sim, mas essa punição tem que ser uma educação para que elas não façam isso de novo. Então você tem que punir a pessoa para que ele nunca mais cometa esse erro, tá? O que Platão fala é muito bonito, mas como que a gente vai fazer isso na prática? Isso é uma outra história e vocês podem pensar sobre isso também, tá? O fim das leis é o de promover nos cidadãos a virtude, a qual, como já Sócrates ensinava, se identifica com a felicidade. Para que servem essas leis? Justamente para fazer com que as pessoas se tornem melhores. E o que é tornar-se melhor? Isso é virtude. A virtude é quando algo, um objeto, uma pessoa, etc., vai se tornando melhor. E justamente é isso que vai trazer a felicidade. A virtude e a felicidade estão ligadas, como eu já falei, e as leis e as punições vão trazer isso, justamente ali pela educação. Então a educação é uma coisa que aparece assim muito latente dentro desse diálogo aí, leis, uma perspectiva bem legal, tá? As leis devem promover todas as virtudes. Então as leis não podem ser feitas apenas digamos assim, para incentivar virtudes isoladas, tá? Eu vou criar uma lei para tornar o soldado mais corajoso. Eu vou criar uma lei para tornar o comerciante mais prudente. Não deve ser isso. Quando você cria lei, você tem que pensar no melhoramento do ser humano como um todo. Não quero melhorar só uma coisa, eu quero melhorar tudo. Tudo aquilo que eu puder melhorar, eu vou melhorar. Eu quero melhorar essas virtudes, as virtudes que eu tenho, que as pessoas têm, de maneira geral. Eu não quero melhorar uma coisa, não quero melhorar outra. Eu não quero que as pessoas se tornem apenas boas. Eu quero que elas sejam boas, sejam corajosas, sejam amigas, sejam leais, tenham fé, tenham esperança. É isso. É fazer com que as pessoas cresçam como um todo, tá? Então as leis também devem ser pensadas nesse sentido.
E o que é educação aqui, pelo menos nessa perspectiva de Platão? Educação é o encaminhamento do homem, desde os seus tenros anos, ou seja, desde quando é pequenininho, para a virtude, tá? Virtude, mais uma vez, o que é virtude? É o melhoramento do homem, é você se tornar melhor, tá? Então, educação é o encaminhamento do homem, desde pequenininho, para a virtude, tornando-o amante e desejoso de se tornar um cidadão perfeito, que sabe comandar e obedecer segundo a justiça. Então é para isso que serve a educação, para que a pessoa entenda o seu papel ali na sociedade, busque o melhoramento de si e automaticamente também, com esse melhoramento de si, melhorar ali o mundo ao seu redor, tá? Justamente também obedecendo às leis da cidade, que obviamente vão ser pensadas para o melhor das pessoas, atingindo assim aquela justiça, que é justamente o que une o homem à cidade, o homem ao governo, o homem ao Estado, conforme nós já falamos ali na República. Uma outra coisa também interessante é que na perspectiva de Platão, muitas pessoas não sabem disso, mas eu vou falar agora, tá? A educação, na perspectiva de Platão, ela tem um fundamento, e esse fundamento é dado na religião, tá? Muita gente não sabe disso, né? Pensa que a religião passa, de certa forma, longe, digamos assim, das ideias do pensamento de Platão, mas não, a religião aqui tem um ponto principal e é muito interessante, tá? Então esta educação, a educação, conforme nós já vimos, tem como seu fundamento a religião, uma religião que deve prescindir da indiferença e da superstição, tá? Então quando eu falo religião aqui, tem que se tomar muito cuidado. Platão não está falando de qualquer religião. Ele não está falando de qualquer religião. O fundamento da educação é uma religião, de certa forma, filosófica. Como assim uma religião filosófica? É uma religião que justamente vai ajudar os indivíduos, vai ajudar as pessoas ali na busca da felicidade através da virtude e também justamente vai mostrar o papel da divindade, sem palhaçada, sem mentira, sem história, sem nada. De uma maneira, digamos assim, que não ofenda nem os deuses, nem Deus, nem os deuses, nem os homens, tá? E essa religião, ela não pode se basear na indiferença. Algumas religiões que nós temos aqui hoje, tá? Principalmente ali no Oriente, praticam a indiferença, tá? Vamos pensar, por exemplo, no budismo. O budismo poderia ser pensado, de certa forma, como uma religião da indiferença. Já vou explicar por quê. E também essa religião, além da indiferença, ela não pode se basear na superstição. Ou seja, aqui Platão, de certa forma, né, se a gente for parar a pensar, critica praticamente todas as religiões que nós conhecemos, tá? Porque a maioria das religiões, principalmente as religiões aqui do Ocidente, tá? Elas estão baseadas na superstição. Então veja a diferença. Mas eu vou explicar para vocês o porquê. Contra os que explicam o universo pela ação de forças puramente físicas, Platão afirma a necessidade de admitir um princípio divino do mundo. Então Platão não pensa no mundo assim apenas como algo físico. Para Platão existe algo de divino no mundo, tá? Então tem muitas pessoas que falam assim, a física explica o mundo, explica a origem, o nascimento do mundo, etc e tal. Somente ali por causas materiais, digamos assim, por átomos, moléculas, prótons, elétrons, etc. Platão não vê o mundo apenas de forma física, mas ele afirma que além do mundo há também um princípio divino, e é justamente esse princípio, obviamente, ali que, de certa forma, está por trás do mundo, assim, e que é o objeto da religião. E qual é o argumento de Platão, tá? Olha só, esse argumento que eu vou falar agora é o argumento da causalidade, Esse argumento vai aparecer em Aristóteles e ele vai ficar muito famoso como um dos argumentos que provam a existência de Deus, que vai ser utilizado lá pelo Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino retoma esse argumento, porque esse argumento vai aparecer em Aristóteles. O Tomás de Aquino faz a leitura do Aristóteles. Mas é um argumento que já aparece ali em Platão. É o argumento da causalidade. Também ali para provar, de certa forma, a existência da divindade, do divino, tá? Tomás de Aquino usa esse argumento para provar a existência de Deus, o Deus cristão, o Deus da Bíblia Sagrada, conforme nós vamos discutir ali na filosofia medieval, tá? Mas
Platão está usando esse argumento para explicar a divindade de maneira geral. Ele não está pensando num Deus ali monoteísta do cristianismo, etc. Até porque não existia Cristo nessa época. Platão está ali 400 anos antes de Jesus Cristo. Não existia cristianismo, obviamente, tá? E provavelmente eles não conheciam o Antigo Testamento, justamente por questões ali de tradução, tá? Não havia tradução, digamos assim, lá do hebraico, etc., para o grego, tá? Mas isso é uma outra história que a gente vai comentar também. Mas enfim. Então esse argumento de Platão é para provar a existência do divino, tá? Entenda esse divino como Deus ou como deuses, tá? Conforme você achar melhor. Então vamos lá. Qual que é o argumento da causalidade? Se toda coisa produz transformação em outra, necessário é, remontando de coisa em coisa, que se alcance uma coisa que se move por si. Parece confuso, parece complicado, mas eu vou explicar. Ó, se uma coisa transforma a outra, se uma coisa faz outra coisa se mover, e a gente for remontando ao infinito, vai ter que chegar um momento que a gente vai ter que chegar numa coisa que não se move, uma coisa que não muda, uma coisa que não se transforma. Por quê? Ó, vamos ver. Isso aqui é um argumento lógico, é um argumento da causalidade, tá? Causa e efeito. Você tem uma causa que gera um efeito. Esse efeito se torna uma causa que vai gerar um outro efeito. E assim vai até o infinito. Se a gente voltar para trás, tá? Vai ter que ter um momento onde não existe, de certa forma, ali algo que se transforme. Por quê? Porque se esse algo se transforma, ele precisou de alguma coisa para transformá-lo. E se ele precisou de alguma coisa para transformá-lo, a gente dá um passo para trás, até o infinito. Mas tem que haver um momento onde tem algo que não se transforma, que é algo que não se modifica, algo que não mude, que gere a causa sem ser causado, digamos assim. Então isso é o divino. Se a gente for remontando, tá, até o infinito, digamos assim, a gente vai ver que sempre vai ter uma causa causando a outra. Mas Platão vai mostrar, não pode, isso não pode, porque tem que ter alguma coisa ali que deu causa a todas as outras, mas que não foi causado por nada. E isso poderia ser Deus. Isso é o divino, isso é o sagrado, tá? Ó, vou deixar esse argumento mais fácil para vocês. Ó, pensa o seguinte: você nasceu do teu pai e da tua mãe. Teu pai nasceu dos teus avós. Teu avô nasceu dos teus bisavós. Teu bisavô nasceu dos teus tataravós, sei lá, tá? E assim você vai até o infinito. Vai até o infinito. Mas há um momento onde não existe homem. Então, como um homem e uma mulher vão criar um outro homem ali, uma criança, um bebê, etc., tá? E, digamos assim, quem vai ser o pai desses primeiros homens aí, tá? A gente vai parar para pensar. Se a gente for até o infinito, não há, digamos assim, homens desde sempre. A gente sabe que eles surgiram em um determinado período e, de certa forma, eles deram origem a outros, tá? Então, há um momento ali, de certa forma, esse é um argumento teológico, que Deus criou o homem e o homem, a partir disso, povoou o mundo, digamos assim, tá? E, então, o homem é causado por Deus. Não é o homem que se cria por si só, mas o homem é criado por uma coisa que por si só não é criada, tá? Acho que é mais ou menos essa ideia aí, tá? Não é fácil entender, mas vai pensando assim, vai pensando, tá? O primeiro movimento é, pois, aquele que move a si mesmo, e é o da alma. Então Platão vai falar que esse primeiro movimento aí é o movimento da alma, não é a matéria, porque para existir uma matéria, tem que ter antes uma outra matéria. Mas, e essa matéria? Se ela existe, tem que existir uma outra matéria antes dela, e outra matéria antes, e por aí vai. Então tem que haver uma coisa ali que não é matéria, que criou a matéria. E a partir disso as coisas vão, e essa coisa é a alma, justamente, tá? Então, para Platão, a alma é o que dá movimento à coisa, à matéria, etc e tal, é o que dá vida, de certa forma, às coisas. Até mesmo o movimento dos céus, o movimento dos astros, tem que ser gerado por alguma coisa, tá? Os gregos, eles fazem a seguinte análise, tá? Se os astros se movem, né, eles acreditavam que se moviam ao redor da Terra, alguma coisa teve que dar movimento. Eles não podem estar assim desde o início, tá? Alguma coisa deu movimento para eles. Mas essa coisa que deu movimento, por si só, ela não se movimenta. Porque se ela se movimentasse, ela teria que ter tido uma outra coisa que movimenta ela, e aí a gente vai até o infinito também, tá? É bem complexo, bem complicado isso aí, mas acho que é mais ou menos essa ideia. O primeiro movimento, então, para Platão, é o movimento da alma. Isso explicaria, por exemplo, a existência da matéria, digamos assim. Porque para
criar-se a matéria tem que ter sido algo que não foi matéria, tá? Senão a gente vai até o infinito. Mas isso é uma outra história. Há, pois, uma alma, uma inteligência suprema que move e ordena todas as coisas do mundo. E isso aí é o divino. É Deus ou é os deuses. Há algo que ordena e coloca em movimento sem estar em movimento, sem estar em mudança, tá? Até uma outra questão que eu posso lançar aqui é o seguinte, tá? As coisas mudam porque existe algo mudando elas. Deus não pode mudar. Por quê? Porque dentro da perspectiva teológica, Deus é perfeito. Aquilo que é perfeito não tem para onde mudar, porque ele já é perfeito. Uma coisa que é perfeita não tem por que mudar. Por que ela vai mudar se ela é perfeita? Não tem como, tá? O homem muda. Por que o homem muda? Porque o homem não é perfeito, ele tende a ser perfeito. Ele quer alcançar a perfeição, por isso ele muda, tá? Já Deus não tem por que mudar, porque ele sempre é. Deus é aquilo que é. Por isso que ele é imóvel nessa perspectiva filosófica. Por quê? Porque ele já chegou no patamar máximo e dali ele não sai. Ele fica nessa perfeição a eternidade toda. E o homem se movimenta justamente para alcançar essa perfeição. A gente vai ver esse argumento também aparecendo lá em Aristóteles. Então, não se preocupem, a gente vai retomar tudo isso aqui quando a gente chegar lá em Aristóteles. Mas ele vai tratar de outras questões ali, tá? Então é preciso vencer ainda a indiferença dos que pensam que a divindade não se ocupa das coisas humanas, que seriam insignificantes para ela, tá? Então, na verdade, em Diálogo Leis, tá? Platão vai trazer, de certa forma, uma tentativa de exposição sobre a existência do divino, a existência da alma, a existência, de certa forma, ali, do sagrado. Mas para Platão não é suficiente provar a existência de Deus ou a existência dos deuses. É necessário também mostrar que esse Deus ou esses deuses não são indiferentes e também não estão relacionados à superstição, tá? Por quê? O que é indiferença? O que é esse Deus indiferente, tá? Muitas religiões, muitas filosofias tratam Deus como indiferente. Por exemplo, a maioria das perspectivas do budismo, por exemplo, tá? O budismo é uma religião ali onde o homem vai atingir a perfeição sem depender de Deus, sem depender dos deuses. É o homem por si só. O budismo não nega a existência de Deus ou a existência dos deuses, mas esses deuses são diferentes, porque o homem por si só vai atingir ali aquele estado, digamos assim, de nirvana, digamos assim, da anulação total do eu ou do ego, tá? Uma outra perspectiva, tá? Vamos parar para pensar. Hoje, a gente vê muita coisa ruim que acontece no mundo. A gente vê guerra, a gente vê fome, a gente vê doenças. E muitas pessoas se perguntam assim, nossa, como que Deus permite o mal? Como que Deus permite a fome? Como que Deus permite as doenças? Então muitas pessoas concluem que Deus existe, mas ele é indiferente, ele não está nem aí para a fome, não está nem aí para as doenças, não está nem aí para nada. Então isso é considerar Deus indiferente. Deus é indiferente para aquilo que acontece ao homem. Mas Platão critica essa visão. Platão vai falar que essa é uma visão errada sobre Deus ou sobre os deuses. Por quê? Porque Platão vai mostrar que se Deus fosse indiferente, Deus seria inferior ao homem. Por quê? Porque um homem, você pega um homem comum, você pega um homem qualquer, pega um mendigo, pega um morador de rua, pega um empresário, pega qualquer pessoa. Essa pessoa, ela tenta, de certa forma, ali, se melhorar cada dia, nem que seja um pouco. Ela tende a aprender algo, ela tende a melhorar, ela tende a atingir a felicidade, a alcançar alguma coisa. Se nem uma pessoa comum é indiferente, por que Deus seria indiferente? Tá? Então esse é o argumento de Platão. Quando se considera Deus indiferente, como se não estivesse nem aí, é como se Deus fosse inferior a qualquer outra pessoa que busca ali uma melhora. Se qualquer pessoa, de certa forma, busca algo melhor para si, por que Deus não vai procurar também? Tá? Considerar Deus indiferente é considerar ele inferior ao ser humano e, portanto, essa perspectiva, obviamente, está errada, tá? Pelo menos ali na perspectiva de Platão. Então Platão vai dizer que a indiferença da divindade representa injúria a ela. É como se você considerasse, digamos assim, Deus um preguiçoso, Deus indolente, porque ele não quer fazer nada para melhorar. Mas como que ele não quer fazer nada para melhorar se um homem comum procura a melhora? Deus não pode ser inferior ao homem. Deus também procura a melhora de certa forma, tá? Pelo menos ali na perspectiva de Platão. Uma coisa para vocês pensarem. Mas ainda pior que a indiferença é uma religião que
que prega superstição. Então existem religiões ali, como eu falei para vocês, que pregam a indiferença. O budismo pode ser uma delas, tá? A visão também do Epicuro também é uma visão da indiferença. Para ele não se deve temer os deuses, porque os deuses estão vivendo lá no reino deles, no mundo deles, e estão levando a vida deles, não estão nem aí pro homem, digamos assim, tá? Então Platão vai criticar justamente qualquer perspectiva que defenda a indiferença dos deuses, ou de Deus. Mas pior que isso ainda é a superstição, tá? Para Platão, a pior aberração é a superstição dos que creem que a divindade possa ser propiciada com dons e ofertas. Ou seja, né, para Platão, pior ainda que você falar que Deus é indiferente, tá, ao ser humano, que Deus não está nem aí, é as pessoas que afirmam que Deus pode ser comprado com presentes, com dons, com ofertas, tá? E isso aqui é uma coisa que a gente vê na maioria das religiões, principalmente aqui no Ocidente, tá? A pessoa chega e fala bem assim, eu quero fazer um propósito com Deus, tá? Eu vou cortar isso da minha vida e Deus vai dar aquilo, é um propósito que eu estou fazendo com Deus, eu vou dar o dízimo, eu vou dar a oferta, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, tá? Eu estou questionando assim no sentido da pessoa tentar comprar Deus, é disso que eu estou falando, não estou falando que o dízimo é errado, tá? Não estou falando nada disso, eu estou falando que quando a pessoa tenta comprar Deus, essa é a pior aberração e essa é a pior injúria que você pode fazer a Deus. Justamente por quê? Porque você está querendo comprar a inteligência suprema com coisas baratas, com coisas banais, digamos assim. Você está colocando Deus ali ao nível dos cães, ao nível dos cachorros, digamos assim, e mais uma vez rebaixando Deus ao nível dos homens, tá? Porque Platão vai dizer o seguinte, tá? Que os cães que vão guardar o rebanho, se você chega ali oferecendo uma carne para eles, eles vão comer a carne e deixar ali o rebanho para os ladrões roubarem, né? É uma analogia que ele faz ali no tempo dele, tá? A gente pode pensar nisso hoje também, tá? Você joga ali, o assaltante quer assaltar uma casa, ele joga ali um pedaço de carne pro cachorro e ele entra na casa, tá? Então ele tá comprando o cachorro ali com uma oferta, tá? Então você tá comparando, de certa forma, ali Deus como um cão também. Platão vai trazer justamente essa questão, dizendo que Deus pode ser comprado com qualquer coisa, tá? E também, isso é rebaixar Deus ainda a menos que o homem. Por quê? Porque tem muitas pessoas, muitos homens assim que são justos, pessoas boas, que não se deixam ser compradas por qualquer coisa. Tem pessoas muito honestas que elas não se vendem justamente por causa dos seus valores. Elas têm uma oportunidade ali de ficar rica de maneira ilícita, mas elas não fazem justamente por causa dos seus valores. Agora, quando você diz que Deus pode ser comprado com qualquer dom, com qualquer oferta, isso é muito complicado. Porque você está rebaixando Deus ali a um nível menor que de um homem, por exemplo, ali honesto. Isso também não pode ser feito, tá? Então a indiferença de Deus, um Deus que não está nem aí, e um Deus que é comprado por qualquer coisa, parece que Deus é uma criança que se dá um brinquedo, ele está feliz. Não, você não pode pensar nessas perspectivas, tá? Então essa é uma religião de certa forma filosófica, você pensa a religião de forma filosófica. Não está dizendo que Deus não existe, obviamente Platão afirma a existência de Deus, é isso que ele tenta provar no diálogo Leis, mas tenta mostrar que não é bagunça, o negócio não é bagunçado, tá? A última especulação platônica tende a delinear uma forma de religião filosófica. Então isso é muito interessante. Na verdade, já no começo desse diálogo ali, esse é um diálogo, na verdade, que Sócrates não aparece, tá? Também esqueci de comentar isso, tá? No Sócrates não aparece ali. Tem 3 interlocutores, se eu não me engano, tá? E um dos principais ali é chamado de O Ateniense. E justamente ali no começo do diálogo ele vai perguntar, né, se as leis são criadas ali pelos homens ou se as leis são criadas pelos deuses, tá? E justamente os outros interlocutores vão dizer assim, na minha terra quem criou a lei foi Zeus, na terra dele, que é Esparta, quem criou foi Atena, tá? Ou foi Ares, não sei, tá? Então essa é a questão. O diálogo vai passar ali por questões teológicas e tal, bem interessantes, tá? E vai trazer justamente essa perspectiva filosófica sobre a religião. Religião é uma coisa maravilhosa, mas não essa religião deturpada que nós temos aí, que nós vemos aí, de pessoas que só vão à igreja buscando benefício próprio, é casa, é carro, etc. Toda essa teologia da prosperidade, digamos assim, tá? Mas é uma religião filosófica no sentido que vai refletir sobre o sentido último da religião. Por que você está lá? O que você está buscando, senão a melhora de si e a melhora dos outros também. Assim como a filosofia de Sócrates. A filosofia de Sócrates é um exame de si e um exame dos outros, lembrando do papel da divindade ali na filosofia socrática. Mas isso é uma outra história.
Nessa forma de religião filosófica, não há qualquer sinal de monoteísmo. Platão não está falando da existência de um único Deus. Na verdade, quando ele pensa em divindade, ele está pensando ali também em diversos deuses. Mas a gente pode fazer essa comparação, falando, talvez ele fale de Deus, talvez ele fale dos deuses. Provavelmente ele está pensando numa perspectiva politeísta, tá? Mas depois outros autores que vão fazer a leitura de Platão vão fazer essa relação de Platão ali com o cristianismo, principalmente o Santo Agostinho, que é um filósofo que a gente vai ver lá para frente também, ali no começo do período medieval, né? Embora, na verdade, Santo Agostinho esteja ali na antiguidade, digamos assim, mas o seu pensamento é considerado um pensamento medieval, porque justamente ele já vai tratar da relação entre filosofia e cristianismo. Então, o caminho que Platão percorreu desde os primeiros diálogos até a tardia especulação das leis foi bem longo. Então, foi uma série de diálogos ali que nós comentamos nessas aulas, tá? E pensem na vida de Platão. Ele viveu até 81 anos, começou a escrever bem jovenzinho e escreveu até os 81 anos, tá? Se eu não me engano, acho que ele tem 35 diálogos, tá? E mais as cartas. Então, você vê bem, digamos assim, a trajetória do Platão, vê lá como ele começa, você lê o primeiro diálogo, você vai lá ler o último diálogo e vai ver a grande diferença entre, digamos assim, essas formas de pensamento, tá? Bem interessante, bem legal. E você vê uma série de definições ali que ele vai mudando, que ele vai transformando também, tá? Principalmente ali depois do Parmênides, ali na fase da maturidade, que ele modifica também muito ali sua teoria das ideias. Mas é interessante acompanhar o autor assim em todas essas fases, tá? Um dos meus filósofos favoritos, né, que foi o filósofo que eu estudei lá no mestrado, foi o Gaston Bachelard. Gaston Bachelard também é muito interessante, ele escreveu uma série de obras e é interessante acompanhar essa trajetória. Primeira obra dele lá, que foi a tese lá de doutorado dele, você lê um Bachelard, agora você pega a última obra dele lá, Chama de uma Vela, você vê um Bachelard diferente. Mesma coisa em relação ao Platão. Você vê todo esse trajeto aí e isso é muito legal. Se você não tem ideia do que é isso, eu sugiro, pegue um autor assim, que tem uma série de obras que escreve ao longo dos anos e faça justamente essa comparação. É bem legal, acho que é bem interessante. Tá? Então você vê uma transformação ali gigantesca ali no pensamento de Platão. Tá? Mas o Nicolau Abanhanho, ele traz a ideia de que Platão manteve-se fiel ao ensino socrático, buscando a realização de uma vida virtuosa. Então tem muitos autores que vão dizer, assim, muitos comentadores que vão dizer que você tem um Platão no início e um Platão no fim, tá? Então você pega ali os primeiros diálogos de Platão, que vai justamente, ele vai justamente ali tratar da questão socrática. Você vê ali justamente Platão tentando mostrar o comportamento do Sócrates, os conceitos do pensamento e da filosofia socrática, e agora você chega ali nas leis, no último diálogo, e vê um Platão tratando, digamos assim, da conduta do político, uma conduta pautada na matemática, nos números, né, em toda uma ação matemática. Você vê um Platão criando a Constituição, criando as leis, a formação das leis, de certa forma, e você vê essa diferença. Mas, na perspectiva do Nicolau Abanhanho, se você fizer uma análise, de certa forma, socrática, você vai perceber que todas as obras de Platão ali foram um caminho ali justamente para Platão mostrar, tentar encontrar justamente a realização dessa vida virtuosa, que é uma das principais coisas defendidas ali pelo pensamento de Sócrates. O que Sócrates buscou mais senão a virtude, senão a felicidade, digamos assim. E é isso que Platão vai realizando ao longo das suas obras, cada vez mais buscando a virtude. Portanto, um primeiro Platão lá da fase socrática e o último Platão do Diálogo às Leis, na verdade eles estão conectados justamente por essa linha socrática, essa busca da felicidade, essa busca da virtude, tá? E os diálogos de Platão, como eu já comentei também, eles não representam obras fechadas, mas eles são obras, digamos assim, que eles terminam, mas ao mesmo tempo eles representam um início para uma outra discussão. Você vai acompanhando as obras assim, vai percebendo ali que algumas questões, obviamente, são retomadas. Platão não fecha um diálogo e fala assim, terminei esse diálogo, já resolvi a questão. Não, Platão não resolve a questão, ele vai trabalhando isso em outro diálogo, ele vai transformando, ele vai modificando, né? Conforme ele vai vivendo, ele vai ganhando experiência, vai conhecendo pessoas, vai percebendo como é o mundo, vai olhando para suas teorias anteriores, vai modificando, e isso é Platão, tá? Fazer a leitura do Platão é um exercício assim, maravilhoso, é muito enriquecedor. Eu confesso, eu não li todos os diálogos de Platão, eu li uma grande parte, eu li a maioria dos diálogos de Platão, mas ainda acredito
acredito que falta ali uns 7 ou 8 diálogos para terminar, mas mesmo assim, o que eu percebi justamente lendo as obras de Platão é justamente esse enriquecimento. E o Nicolau Banhaia vai trazer essa ideia. As obras de Platão estão ligadas ali por um fio, né, que é muito especial, que é o fio do pensamento da filosofia socrática. É a herança de Sócrates ali que permeia todo o trabalho de Platão. Então eu acredito que seja isso para a aula de hoje. Falamos então ali do último diálogo de Platão, falamos ali da maioria dos diálogos de Platão, de quase todos ali durante as nossas aulas. Essa é a nossa penúltima aula sobre Platão. Próxima aula iremos finalizar o pensamento de Platão e vamos discutir um pouquinho sobre as cartas de Platão. Tá? Um autor muito interessante, muito importante para a história da filosofia. Amado e odiado, como todo bom filósofo, como todo bom pensador. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos no próximo encontro.